Sabe, tem pessoas que elas vão nas igrejas procurando por um milagre, pedindo a Deus um milagre, uma cura, uma libertação, e ficam decepcionadas com os pregadores, ficam decepcionadas com elas mesmas, até com Deus, porque elas vão buscar um milagre e não alcançam. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu não precisei nem de ir em uma igreja para receber o milagre. Mas o porém que tudo tem um preço para nós pagar. Tudo, se nós olharmos, vai ter as consequências. Eu era alcoólatra, eu não podia sair de casa. Se eu fosse a um boteco, aonde tinha um boteco, eu só voltava de lá de madrugada. Se saísse de tarde, só voltava de madrugada. Às vezes ia fazer compra, fazia compra mensal, a compra para passar um mês, mas deixava de comprar alguma coisa, fingindo que tinha esquecido, só para na semana estar indo buscar, para ir no boteco, porque para casa eu não levava bebida, só bebia quando saía de casa. E certa feita, um ex-patrão me ligou, teve no sítio que eu trabalhava, que eu cuidava, no final de semana e falou para mim: na terça-feira você vai lá no orelhão que eu vou ligar para você para explicar a quantidade de adubo que eu ia jogar numa lavoura. E aí eu fui. Cheguei lá, estou lá esperando, né, aproveitando e bebendo. Aí quando estava aproximando o horário marcado, não era que nem hoje, né, que hoje você pega um celular em qualquer lugar que você vai, quase todo lugar que a gente vai tem sinal, né? E naquela época não, era só no orelhão mesmo. Aí quando estava aproximando o horário que ele tinha marcado para ligar, eu peguei uma garrafa de cerveja, um copo de cachaça, cheio até em cima, coloquei na calçada e sentei no meio-fio, perto do orelhão, para esperar essa ligação. Nesse intervalo passa 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, ambos bem vestidos, as mulheres de vestido longos, com colete, o rapaz de terno, todo social de terno, cada um com a Bíblia na mão, outros livros na mão. E quando eles passaram do meu lado, a parte mais incrível, que na época eu fiquei muito revoltado, eu posso dizer assim, mas depois, hoje eu entendo que não era, que era Deus que permitiu que eles fizessem aquilo. Quando eles passaram do meu lado, apontou a mão assim, a mulher levantou a mão assim para mim e falou para a outra: para esse aí não tem mais jeito, isso aí é só a morte. Pensa numa dor que eu senti naquele momento. Porque eu sempre li a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 9 anos de idade. E comecei a estudar e comecei a ler a Bíblia. Não entendia muito, mas eu sempre entendi que servir a Deus é ter amor para com o próximo, né? E essa palavra, ela me machucou tanto, tanto. E eu gostava muito de ouvir Daniel e Samuel, e tinha um louvor dele, né? Que eu sempre, quando eu ouvia algo assim, eu cantava ele e chorava. Que diz assim, mais ou menos assim: não machuque a alma de um irmão, nunca deixe o outro magoado. Estamos todos numa mesma estrada e é preciso andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não defame. Errar é uma força que nos cega. A falha está no coração do homem. Não atrapalhe
a quem não consegue ser fiel. Ajude ele, que está querendo apenas ir para o céu. E esse dia, eu saí dali, logo que recebi a ligação, eu saí e fui embora, não fiquei muito tempo, e fui chorando. Isso era a última semana de agosto, se eu não me engano. E fui chorando até em casa e cantando esse louvor, e um outro também de Daniel e Samuel, que chama-se Diamante. E aí fiquei aquele resto de semana triste, muito, muito, muito triste mesmo. E pensando se eu poderia encontrar aquelas pessoas para me conversar com elas. Pedi uma explicação dessas palavras, mas não tive a oportunidade. Quando foi na sexta-feira, aí eu me revoltei mesmo, falei, hoje eu vou procurar um meio de acabar com esse sofrimento. A gente vê a pior coisa da vida, às vezes a gente olha uma pessoa porque ela está no vício e nós achamos que ela está ali porque ela quer. Mas pense bem, não, nem todos estão nessa situação porque quer. Uma boa parte está nessa situação porque elas não têm força espiritual para sair daquela situação. E comigo era assim. Portanto, eu era convidado para ir em igrejas. Vai vir um pastor de tal lugar, de tal cidade, que ele prega, e onde ele prega a cura, a libertação, vai lá que você vai receber. Até pessoas que não eram cristãos me chamavam para ir. Diziam, às vezes, você é muito trabalhador, tudo que você faz, você joga fora com bebida. E a pior coisa na vida de um ser humano é você ver os seus entes queridos passando necessidade, privações das coisas, e você não poder suprir, você não ter força para estar colocando na mesa o pão o suficiente para eles. E isso doía muito em mim. Mas aí na sexta-feira eu falei, hoje eu vou acabar com isso, eu vou arrumar briga na rua. Eu andava sempre com uma faca no tornozelo, outra hora na cintura. Ela deveria dar uns, não sei nem o que aconteceu, graças a Deus, ela deveria dar uns 25 centímetros de tamanho. E a maioria das vezes eu colocava ela no tornozelo, quando eu estava de bermuda, por dentro da meia, e outras vezes na cintura. E esse dia eu saí de casa, nessa sexta-feira eu saí de casa decidido a procurar uma briga para alguém acabar com a minha vida. E cheguei no boteco, começamos a beber e tal. Quando foi mais tarde, o dono do boteco foi fechar e nós pegamos umas cervejas, umas bebidas, ficamos lá de fora jogando baralho. Quando foi 2h40 da madrugada, um dos senhores que estava jogando com nós, era a vez dele dar carta, né, distribuir as cartas, e eu chamei ele de infeliz. Falei, é a sua vez, ô infeliz. E ele achou ruim comigo, que ele disse para mim assim, eu não sou infeliz não, eu sou muito feliz. Só que infeliz era o meu apelido, porque eu chamava as pessoas de infeliz, então todo mundo me chamava de infeliz. E ele achou ruim. Aí colocou a mão na cintura, no cabo do revólver, levantou, eu também levantei e falei, hoje vai. Aí um colega da gente me empurrou, e aí ele falou assim para mim, por que você está me chamando de infeliz? Eu falei, não, porque não existe felicidade. O que existe são apenas momentos felizes. Aí que ele falou que ele tinha fazenda, que ele tinha gado, que ele tinha café, que ele tinha criado a família dele toda. Eu falei, não existe felicidade, existem momentos felizes. Não, mas eu sou feliz. Eu falei, se o senhor é feliz, o senhor está feliz. Mas se alguém chegar agora e dizer para o senhor que um dos seus filhos acabou de falecer, o senhor vai continuar com a mesma felicidade? Aí ele falou, não, aí não tem jeito. Você está certo. O que a gente vive é momentos felizes. Aí fiquei triste de novo, falei, não deu certo. Aí ficamos ali até amanhecer o dia. Aí só dali, só ia em casa,
Só fui em casa, tomei um banho, troquei de roupa e voltei de novo para o boteco. Aí já fui para outro boteco, cheguei lá e falei para o rapaz assim, para o dono, que é amigo meu, graças a Deus até hoje é amigo meu. Falei, olha, segunda-feira eu vou arrumar um meio para acabar com essa bebedeira. Segunda-feira eu vou no terreiro de macumba, que diz que tem em Linhares, que é bom, né? Diz que eles fazem um bom trabalho lá, vou lá ver se para eles me ajudarem a sair desse vício. Aí ele chamou outro colega, rindo de mim, chamou o outro colega da gente e disse, ó, ele está falando que vai no centro de macumba porque quer parar de beber. Se ele falou que tem ido nas igrejas e não tem conseguido, quantos tem ido nas igrejas e não tem conseguido? Imagine no terreiro de macumba. Aí o outro falou, não, rapaz, continua indo na igreja, continua indo nas igrejas que Deus vai te tirar dessa situação. E aí o dono do boteco falou para mim, Noel, tem um programa que está na televisão, está rodando aí na televisão, não tem muito tempo que começou, o porém que tem acontecido muitos milagres. Você lembra daquelas dívidas que eu falei contigo que só ia pagar no mês de maio do ano que vem? Tem uns 2 meses, 3 meses que começou esse programa, eu comecei a assistir e eu já paguei quase todas as minhas dívidas. Antes de dezembro eu vou pagar todas. Aí eu falei, que bom. Aí ele me falou do programa, eu falei, eu já assisto de vez em quando. Às vezes eu chego em casa, eu não durmo na cama, eu durmo no sofá e eu assisto. Para não incomodar a mulher, eu durmo no sofá. Então eu acabo, ligo a televisão nesse programa de vez em quando. E quando ela levanta, eu troco de canal para ela não perceber que eu estou assistindo. Aí ele me falou isso e tal, e eu continuamos bebendo. Aí bebi sexta, sábado, domingo e segunda. Segunda para terça eu cheguei em casa, era 2 horas da madrugada. Na terça-feira, no caso, 2 horas da madrugada. E quando era 3 horas da tarde, eu deitado no sofá, eu não aguentava ficar em pé. Meus filhos e a minha ex-esposa iam pescar e eles estavam com a televisão ligada e colocaram no canal que estava passando esse programa, que era ao vivo, que ia começar um culto ao vivo. E quando eles colocaram ali e foram desligar a televisão, eu falei, não deixa ligado aí que eu vou assistir isso aí. Mas por estar indo em tantas igrejas, eu não acreditava em milagres. Para mim, os milagres que aconteciam eram só aqueles que estão na Bíblia, porque a gente ouve falar em milagre e não via milagre. Então, começou o programa, eu deitado, né, ruim, não aguentava ficar nem sentado, tanta fraqueza, porque quando eu bebia eu não me alimentava. Tá? E aí começou, o pregador chegou na câmara, você que está aí do outro lado, que já bateu em todas as portas, foi desse jeito. Eu falei, esse cara me conhece de onde? Você já foi em tantos lugares que te chamaram e ainda não recebeu aquilo que você almeja. A partir de hoje a sua vida muda porque eu sou um homem de Deus. E como eu creio no Deus a qual eu sirvo, você hoje recebe o seu milagre. Quando ele falou aquilo, eu falei, mas esse camarada não me conhece, eu nunca vi ele, nem assisto esse programa com frequência, assim como? Aí eu sentei no sofá e falei assim, tá bom, já que você falou que você é de Deus, então faz a prova contigo. Se você é de Deus mesmo, a partir de hoje eu quero ver mudança na minha vida. E eu quero parar de beber e quero ser um pastor. Ei, palavras. Era para mim ter falado, eu quero ser um membro daqueles que ficam sentados lá no fundo da igreja. Não, falei logo que queria ser um pastor. Eu não sabia nem o que era ser servo de Deus. Imagine ser um pastor. Se eu soubesse que tinha esse peso todo, eu não tinha dito isso. Eu tinha falado, eu quero ser aquele membro que fica sentado lá no fundo da igreja. Que não tem responsabilidade nenhuma. Só ali ouvir a palavra, louvar e voltar para casa. Mas quando é de Deus, meu irmão, não tem jeito. Ninguém tira. Então, quando ele falou isso, eu fiz esse propósito, sentado ali no sofá, e começou ele a orar, e eu fiquei só
Não fiz oração nenhuma, só fiquei olhando para a tela. E daí a pouco o estômago deu uma rodada. Aí não dava tempo nem de eu ir no banheiro. Eu fui na janela mesmo ali, e dali eu vomitei. Assustei que caiu lá fora uma mariposa que dava entre 5 e 8 centímetros. A coisa mais estranha que eu já vi na vida. E então, aí eu continuei ali, e na hora que aconteceu isso, aí deu um suador tremendo. Aí terminou a oração, eu já levantei, já dei uma volta no quintal, no quintal, né, no terreiro lá, já bem melhor do que estava antes. Aí quando foi na quarta-feira, eu tinha que ir na cidade, e chegava na cidade, o copo que eu bebia água, geralmente eu chegava no boteco, tem esse boteco lá, se você quiser prova, eu levo você lá. O rapaz que me atendia na época trabalha lá ainda. No mesmo copo que eu bebia a água, ele já ficava com 1 litro de cachaça na mão, destampado para servir para mim, porque eu acabava de beber a água e já colocava a cachaça. E esse dia, nessa quarta-feira, eu estava dessa forma. E ele, com o litro na mão para colocar a cachaça para mim, chega um rapaz no balcão assim, de 1,5 m mais ou menos de mim, e pede uma cachaça. Eu estava virando o copo na boca, ele colocou a cachaça lá pro rapaz. Quando ele estava virando a cachaça lá, parece que a cachaça estava dentro do meu copo. O estômago deu aquele reboliço, eu corri pro banheiro fazendo vômito, nada e não entendi nada. Quando foi mais tarde, encontro um colega que a gente bebia sempre junto. Ele chega para mim e fala: vamos tomar uma caracu aí para começar? Falei: vamos. Nós tomamos 2 caracu. Para quem não sabe, caracu, ela, não sei se vem ainda, se existe ainda, mas ela vinha numa garrafinha e em lata. E nós tomamos 2 daquilo, se não me engano, 370, 340 ml. Nós tomamos 2 daquilo ali e eu comecei a passar mal. E eu chamei ele para me levar em casa. Me leva em casa que eu não estou bem não, que eu estou ruim. A cabeça começou a doer, que parecia que tinha algo solto dentro da cabeça. Quando mudava o passo, era horrível. E ele me levou para casa, até dentro do carro, quando balançava. Muito estranho. E eu não entendia. Aí eu fiquei na quarta, quinta e uma boa parte da sexta-feira com dor de cabeça. Quando foi na sexta-feira, um vizinho chega lá em casa. Ele nunca tinha passado lá em casa para me chamar para ir para o boteco. Nós sempre voltava do boteco junto, porque para ir para a casa dele era uma entrada antes da minha casa. E esse dia ele foi lá em casa para me chamar para ir para o boteco. Eu não ia, mas como ele foi lá, eu falei: então vamos. E chegando lá, de cara já pediu 2 cachaças, eu falei: não quero não. Eu não tinha vontade nem imagino de beber. E aí ele bebeu ali e eu fiquei por ali. Daí a pouco o pessoal começaram a jogar bola de massa, eu fiquei ali assistindo, mas não bebendo. Quando foi por volta de umas 8 horas da noite, eu falei: vou tomar alguma coisa para ver se anima. Estava sentindo um vazio, tipo, não era para mim estar ali. Mas como eu não entendia, e aqui é a coisa estranha, que é a sensação estranha que eu estava sentindo. Aí eu peguei umas 8 horas, 8h30, eu peguei um copo de vinho. Quando eu dei uma golada naquilo ali, aí deu aquele estralo e começou a cabeça doer. Eu nem tomei o vinho. Larguei ali e cheguei para ele e falei: olha, nós viemos juntos, eu não gosto de deixar quem sai comigo para trás não, mas eu vou ter que ir embora que eu estou passando mal. Aí ele falou: tá bom, daqui a pouco eu vou também. Aí eu fui embora. Para quem chegava no boteco 4 horas da tarde e só saía 2, 3 horas da madrugada, saindo 8h30 da noite, é até estranho, né? Até quem vê assim acha estranho. Mas isso aconteceu comigo. Mas eu não sabia que era Deus que já tinha me libertado. A gente tinha lá, na casa da gente, tinha porco, tinha galinha, tinha cachorro, tudo solto ali. E esse bicho que eu vomitei, eu vi ele lá no sábado novamente.
Aí quando foi no domingo, 3 horas da tarde, começou um programa ao vivo de novo. Quando eu ligo a televisão lá e começo a assistir, e era o mesmo pregador, o mesmo bispo que tinha feito a pregação na terça-feira. Aí quando começou o programa, aí algo tocou em mim. Você pediu a libertação, você recebeu. Aí eu saí desesperado, eu não entendia nada. Aí eu saí, fui lá onde estava minha ex-esposa e falei com ela, olha, você pediu tanto para eu parar de beber, eu tenho uma novidade para você. A partir de hoje eu não bebo mais. Aí ela, eu já ouvi você falar isso tantas vezes, apenas mais uma. Eu falei, não, agora é diferente. Agora, a partir de hoje, eu não bebo mais e sou crente. Eu não sabia nem o que era ser crente, o que era servir a Deus. E aí eu chamei ela, fui lá e mostrei para ela onde estava o inseto que eu tinha vomitado e falei com ela o que tinha acontecido, que eu não tinha falado antes, porque eu não acreditava. E agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, o dia 1º de setembro completou 14 anos que ele me libertou. A partir desse dia, quando eu não sabia ainda que ele tinha me libertado, eu experimentei beber. Mas todas as vezes que eu experimentei, passei mal. E nunca tive vontade de beber novamente. Sabe o que é o mais interessante? Que não é só isso. Porque quando a gente fala aqui em uma libertação, às vezes a pessoa conta um testemunho que ela foi liberta de uma coisa. Mas hoje, se você me perguntar o nome de cantores, por exemplo, que eu gostava muito de música sertaneja, hoje, se você perguntar o nome dos cantores novatos que apareceram aí, eu não sei. Deus, ele tocou em mim de uma forma que quando ele libertou de tudo que me levava para longe da presença dele. Então, o que eu quero dizer a você, talvez você está aí no fundo do poço e acha que não tem solução para a sua vida, mas eu digo a você que Deus é a solução para a sua vida. Deus tem solução para todos os problemas a qual você está enfrentando. Mas para isso, você precisa entregar a sua vida a Ele, deixar Ele conduzir os seus passos. Não é porque Ele vai te libertar e você vai continuar fazendo a mesma coisa. Ele quer te libertar, mas Ele, como Jesus dizia para muitas pessoas a qual Ele libertou, a qual Ele curou, vá e não peques mais. Ele quer te libertar, mas quer te principalmente salvar a sua alma. Não adianta nada você receber um milagre, receber uma cura e continuar praticando as mesmas coisas, porque quando esse mal voltar para a sua vida, ele vai voltar pior. Como diz aqui no livro de Salmos, capítulo 12, Mateus capítulo 12, no livro de Mateus capítulo 12 fala sobre isso, que diz assim, no capítulo 12, versículo 43, capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. A parte pior é essa, 44. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e quando ele volta, quando você sai da presença de Deus, você recebeu um milagre. Foi porque Deus te libertou daquilo ali. Mas que você não acreditou em Deus, você saiu da presença de Deus, aquele espírito imundo que tinha saído de você, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai voltar mais sozinho. Ele vai trazer contigo mais 7. Se com 1 a situação já estava ruim, imagine 8. Pensa. Então pense bem. Quer algo de Deus? Busca, porque Ele tem para todos nós. Mas o porém que tenha cuidado. Não brinque com Deus. Porque as consequências são muito pesadas.
para a honra e glória de Deus, ele colocou em meu coração para fazer um pedido pesado, porque a vida de um pastor é uma carga pesada. O pastor, ele é alguém que tem que viver certamente isolado da sociedade, abre aspas, porque não tem amigos. O pastor, ele não pode desabafar com qualquer pessoa. Muitas das vezes ele não pode desabafar nem com outro pastor sobre as situações da vida, porque o pastor, ele está conduzindo pessoas para o reino de Deus. E para isso, muitas das vezes o que ele ouve, uma confissão que alguém faz para ele, um pedido de oração em áreas da vida, ele não pode contar para ninguém, ele não pode desabafar, e às vezes nem sobre ele mesmo ele pode desabafar, porque nem todas as pessoas são confiáveis. Então é o que eu peço a você, ore pelo seu pastor. Porque se Deus colocou ele como seu líder, é porque ele é uma autoridade sobre a sua vida. Ele é o seu pai. Se você precisa de conversar, conversa com seu pastor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos que ouvirem e dos que buscam a Deus, dos que querem estar na presença de Deus. Que Deus venha dar força, sabedoria, para que não venha desviar dos caminhos dele. Que Deus abençoe.